Olá, meu nome é Virgínio Manteço, eu sou historiador e genealogista, e eu quero inicialmente agradecer ao Rootstech e ao Family Search a oportunidade de compartilhar algumas ideias com vocês. Eu tenho duas informações prévias a passar. A primeira delas é que vocês notarão que as minhas apresentações têm bastante texto escrito e tem também alguns slides que eu vou passar rapidamente, ou talvez até mesmo pular. Isso tem uma explicação. Essa apresentação é curta, como vocês sabem, mas vocês terão disponibilidade do vídeo a posteriori. Então, vocês poderão ver o vídeo com calma, ler esses trechos que não foram mencionados por mim, estudar os mapas e pegar, então, uma visão bem mais completa do conteúdo da apresentação. E a segunda informação é que eu vou fazer 4 vídeos, mas nenhum deles trata de pesquisa genealógica, de técnicas de pesquisa genealógica. Eu, pelo contrário, trato de base histórica, e a ideia é que vocês tenham informações gerais sobre a Itália, né, que permite que vocês contextualizem, tenham mais conhecimento sobre a história, inclusive anterior à imigração da Itália, né, e para aquele período mais próximo da imigração, que vocês possam contextualizar as suas famílias, né, no tempo e no espaço, fazendo de maneira que aquela primeira grande vitória que vocês terão, que é a árvore genealógica, seja complementada, enriquecida e se torne uma história de família. Até breve. Assim, para qualquer atitude que o pai quisesse tomar, né? Podia abandonar a criança, podia vendê-la, pelas leis romanas, podia entregá-la até para pagar uma dívida, e podia até, logo após o nascimento, matar a criança. Não podia matar se a criança crescesse depois, né? A situação começa a melhorar no século IV, quando, no início do século, o cristianismo se torna uma religião permitida no Império Romano, e no final do mesmo século IV, quando ela se torna a religião oficial, né? A criança foi ganhando respeito durante esses próximos séculos, né? E no século VIII abre-se em Milão a primeira instituição que se tem notícia para cuidar especificamente de recém-nascidos abandonados. A gente sabe muito pouco sobre ela, na verdade. Cerca de um século depois, foi criado em Cremona uma instituição com o nome de creche para recém-nascidos e crianças nascidas do pecado. Então, vocês veem aí que já o preconceito já vinha marcado aí, crianças nascidas do pecado, né? Calcula o poder desse nome, né? Dessa designação do local aí. No século XII, né, passados 4 séculos, no final do século XII, foi instalada em Marsella a primeira Roda dos Expostos. E logo depois, uns 10 anos depois, da Hospedária de Santo Espírito, em Roma, foi instalada a primeira que se conhece no território da atual Itália. A partir daí, elas foram se tornando comuns. O que era a Roda dos Expostos? Era esse dispositivo que a gente vê aqui, que ele ficava instalado na parede externa de uma instituição religiosa, com uma face para fora, que é esta aqui, que a gente vê, né? E ele consistia de um cilindro rotatório, tinha um eixo aqui, né? Rotatório com uma parte aberta. A pessoa que quisesse abandonar a criança girava o cilindro de maneira que esta abertura ficasse para o lado externo, para o lado de fora da rua, né? Colocava a criança dentro e girava o cilindro, e ao lado costumava ter um cordão, alguma coisa assim, para trocar uma sineta dentro, alguma coisa que chamasse a atenção da pessoa, né? Aqui nós temos um exemplo da versão mais recente da roda, exatamente onde foi construída a primeira em Roma, na Hospedária de Santo Espírito, como nós dissemos. Esse é outro lado, lá de dentro da instituição, em que você tem aqui a posição da roda, né, que é girada, e você costumava ter, então, mulheres, normalmente, esperando, ficavam ali, vamos dizer, de plantão, quando tocasse a sineta, elas giravam a roda e pegavam a criança. A criança era
rapidamente agasalhada, porque normalmente isso acontecia de noite, por uma questão da pessoa não se tornar visível, né? E era muito rapidamente batizada em situação de emergência, né? Porque o maior medo que se tinha na época era que uma criança morresse pagã, né? Nós vamos passar rapidamente por aqui, depois vocês vão ler com calma. A partir do Concílio de Trento, metade do século XVI, a Igreja foi controlando cada vez mais a vida dos fiéis. E, entre outras coisas, a gente sabe de relatos de párocos, por exemplo, né, responsáveis por igrejas em pequenas cidades, em pequenas vilas, em que eles faziam verdadeiros malabarismos para evitar que fosse divulgada a notícia do nascimento de uma criança fora do vínculo matrimonial, quer dizer, em situação de pecado, né? Nos séculos seguintes, 16 até o 18, mais ou menos, foram se afirmando já estudos com caráter cada vez mais científico, sobre a condição da infância, pedagogia, educação, etc. E, ao mesmo tempo, foi se afirmando um sistema em que as crianças que eram abandonadas, eram cuidadas nas instituições religiosas, mas com o suporte, inclusive financeiro, dos governos, normalmente dos governos locais ali, né? Pelos registros, sabe-se que era comum que as crianças fossem marcadas com ferro, para vocês terem uma ideia, para evitar, não tinha documentos, não tinha foto, etc. Né? Depois vocês leem também aqui os detalhes sobre essa situação. É muito importante, quando a gente pensa nesse tema, que a gente conheça e tome cuidado com certas palavras. Essas palavras são dessa categoria que a gente costuma chamar de falsos amigos, né? A palavra um pouco mais técnica é falsos cognatos, que são palavras que, numa língua, no caso nosso italiano, tem uma forma igual ou muito similar a uma outra língua, no caso português, mas com significados diferentes. Depois vocês veem isso aqui com calma. Asilo, hospício e hospedale não querem dizer aquilo que parece em português, tá? Veja aí, asilo, na verdade, quer dizer uma creche, é para criança. O hospício é também um asilo infantil, um orfanato, e o hospedale também é orfanato. Não confundir com as palavras aqui, que têm outros significados em português, né? Todas essas palavras que têm a ver com hospício, hospedale e tal, elas têm uma origem comum no latim, na palavra hospício, que tem hospitium, que tem o sentido de hospitalidade e alojamento. Elas estavam na origem muito próxima à história do alojamento de pessoas que faziam peregrinação. Essa palavra em português, ela hoje é praticamente desconhecida, né? A não ser para quem está interessado pelo tema, mas até o dicionário mostra como desuso. Mas, na verdade, até o século XIX, como se vê aqui, início do século XIX, era uma palavra comum do vocabulário, né? Crianças enjeitadas, né? Abandonadas, ou que seja. Uma instituição que a gente deve conhecer quando se pensa nas crianças, nos expostos, é o Ospedale dell'Innocenti, em Firenze. Se vocês tiverem a oportunidade numa viagem, não deixe de visitá-lo, fica no centro de Firenze. Ou então, tem aqui um site muito bom e tem 2 vídeos muito ilustrativos com informações muito interessantes. Essa é a fachada do hospital, né, Ospedale dell'Innocenti. Vocês veem que tem esta série de arcos, tem essa galeria aqui no canto esquerdo, para quem olha esta fachada de frente, ficava a antiga roda, né? Como vocês veem, é pertinho da rua, né? Precisava para facilitar, né? As instituições faziam as rodas em locais que, digamos assim, facilitasse para quem quisesse abandonar a criança sem ter medo de ser visto e tal. Porque se fosse um lugar muito público, a pessoa podia optar, em vez de abandonar na roda onde a criança seria cuidada, abandonar num lugar qualquer, até com risco de vida da criança e tudo. Então, ela foi fechada em 1875, mas tem aqui toda a explicação e tem aqui o lugar específico onde ela ficava, né? No caso de Florença. Aí.
Esta é a placa de entrada do Instituto, e este quadro está lá dentro no museu, né? É um quadro que foi restaurado, é um quadro do século XV, que foi restaurado e é muito significativo para mim, porque ele marca um hábito que depois foi adotado por várias instituições, que é apresentar essas instituições de assistência à infância com a Nossa Senhora, com o seu manto, né? Cobrindo, protegendo as crianças, e as crianças enfaixadas, como se usava no passado, né? Essas faixas eram muito significativas, elas inclusive fazem parte vamos chamar assim, do símbolo principal do Hospital do Inocente, que é este aqui. No museu, vocês vão ver, né, e nos filmes também eles aparecem, os chamados sinais. Sinais eram objetos que eram deixados com as crianças para facilitar uma identificação no caso de um eventual retorno dos pais para resgatar a criança. Vocês têm alguns exemplos aqui, no caso são de Pavia. E como é que funcionava o sinal? A pessoa deixava com a criança, por exemplo, aqui, meia medalhinha amarrada no pescoço, ou meia imagem de um santo, ou qualquer coisa assim. E aqui à direita nós temos 2 exemplos que demonstram, eu acho que um final feliz para essa história, porque significa, isso aqui a pessoa deve ter deixado a primeira vez e trouxe a cópia para comprovar que era ela mesma, e aqui a pessoa deixou meia imagem de Santa Clara aqui, quando chegou com a criança, e quando chegou para buscar, dizendo que era sua filha, deu a data que tinha abandonado a criança, mais ou menos, e mostrou a outra metade. Portanto, a instituição reconheceu a situação de que eram os pais, né? Isso aqui é em Veneza, 2 instituições muito interessantes, são a Igreja Santa Maria della Pietà, aqui à esquerda, e este imóvel aqui, numa gravura antiga, né, do Ospedale della Pietà, que recebia crianças abandonadas, principalmente meninas. Por que ele é tão peculiar? Esta aqui é a imagem atual da igreja, né, e do antigo orfanato, que atualmente virou um hotel, né? Foi reformado e virou um hotel, porque o responsável, o pároco dessa igreja era Antônio Vivaldi, e as peças deles eram tocadas normalmente aqui na igreja por uma orquestra composta pelas crianças do Instituto do Ospedale della Pietà. Existem outros exemplos na Itália similares, mais uns 2 ou 3. Tá? Em meados do século XVIII, existiam no território da atual Itália cerca de 1.200 rodas. No vídeo que eu vou sugerir para vocês depois, vocês vão ver esses detalhes, esses números com mais detalhes. Tá? Segundo estatísticas, que a gente não pode ter muita certeza, né? Porque, como falamos, essa é uma coisa meio feita às escondidas, né? Alguns pesquisadores acreditam que até 14% da população da Itália chegou a ser de crianças expostas, sendo que algumas cidades são consideradas que esse número é muito maior, como, por exemplo, Nápoles, que imagina-se que chegasse até a 25%. Não, por acaso, o sobrenome, né, o cognome mais comum em Nápoles e região é Esposti, né? Ou seja, as rodas dos expostos começaram a ser fechadas logo após a proclamação do Reino da Itália, em 67, foram fechadas gradativamente, e as últimas que restavam ainda foram fechadas por Mussolini em 1923. Bom, por tudo que a gente falou, é claro que dá para ver que as crianças eram vítimas de muita mortalidade, né? E também, se chegavam à idade adulta, elas acabavam formando parte dos contingentes mais pobres da população. E é sabido que são esses contingentes mais pobres que forneciam, que eram a origem da maior parte dos imigrantes que vieram para o Brasil durante o movimento conhecido como a Grande Imigração, né? Combinando essas informações, a gente nota que é razoavelmente comum que brasileiros descendentes de imigrantes italianos, ao fazer a sua pesquisa genealógica, encontrem antepassados expostos. As pessoas reagem a esta descoberta de maneira muito variada. Alguns gostam, outros ficam tristes, outros ficam surpresos,
enfim, cada um vai ter a sua reação, né? No caso específico de pessoas que têm o projeto de solicitar o reconhecimento da dupla cidadania, além desse aspecto emocional que costuma tocar, essa situação gera também uma certa dificuldade prática, né? Esta é a minha árvore genealógica, direto dos meus antepassados, só com os meus antepassados diretos, e vocês vão ver aqui 5 marcas, né, em retângulozinhos amarelos. Retângulozinhos amarelos são os hospitais, né, os orfanatos, onde nasceram meus antepassados expostos. Para cada um eu coloquei aqui, então, aqui tem um antepassado, quer dizer, tem o hospital e o meu antepassado. Em cor de rosa ou vermelho são as mulheres, em azul os homens. Então, aqui eu tenho uma mulher antepassada minha, que era, como se dizia no livro da época, filha do hospital. Aqui eu tenho um homem em azul, também filho do hospital. E aqui eu tenho outra mulher, outro homem, outra mulher aqui e um homem, que na verdade não é outro, nós vamos ver por quê. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 locais na minha árvore genealógica em que aparece uma criança abandonada, exposta, mas na verdade são 4, porque eu tenho 3 mulheres, esta e esta, que são realmente meninas expostas, e um menino que aparece 2 vezes, mas na verdade é o mesmo, né? Esse menino abandonado, exposto, veio a ser trisavô do meu avô materno e bisavô da minha avó materna. Portanto, vocês já estão pensando nisso, vocês vão ver que o meu avô materno e a minha avó materna eram aparentados, e tanto que foi necessário que no casamento deles eles têm que ter a dispensa por consanguinidade que tiveram, né? Sobre a pesquisa genealógica, eu vou sugerir a vocês que conheçam o nosso guia de pesquisa genealógica para a cidadania italiana. Tem aqui o site, onde vocês podem encontrar, é um e-book. E para conhecer especificamente os documentos e aprender as técnicas de pesquisa sobre os expostos, veja nesta mesma série Imigração Italiana do Lustec o vídeo Pesquisando Antepassados Italianos Expostos, da Fernanda Zanini. Uma excelente apresentação, vocês vão aprender muito, né? Muito obrigado, bom trabalho de pesquisa. Eu tenho a impressão que, se vocês descobrirem antepassados expostos como eu descobri, vocês vão se emocionar, e eu me senti muito solidário a eles, né? Eu fiquei muito, muito tocado por essa descoberta, de pensar que entre meus antepassados, eu tive 4 pessoas que passaram por essa situação muito difícil, e graças a Deus suplantaram tudo, e como eu sempre digo, eu estou aqui também por causa deles, de cada um deles que estava nessa condição, né? Bom trabalho, muito obrigado.